milionário fica surpreso ao receber um bolo da mulher negra que mudou seu aniversário para sempre. Victor se encolheu na cadeira de couro caríssimo, rodeado por uma sala adornada com arte moderna que valia mais do que a vida de muitos. Era seu aniversário, mas ele não estava disposto a celebrar. O vazio deixado por sua esposa, que havia partido em um trágico acidente, era um peso que ele carregava como uma âncora. As horas arrastavam-se, e ele mal notou as horas passando. Estrondos de festa e música alta ecoavam de fora, enquanto sua vida se resumia a essa solidão escura. Então a porta se abriu de repente. Uma figura magra surgiu, envolta em roupas desgastadas, mas ainda assim tinha uma luz peculiar. Nia, uma mulher negra com um sorriso que poderia quebrar qualquer mural de tristeza, aproximou-se dele. Em suas mãos, um bolo embrulhado em papel colorido, feito de maneira simples, mas repleto de carinho. O brilho nos olhos dela capturou a atenção de Victor. Um bolo? Em sua porta? Para ele, aquilo era inusitado. "Parabéns, Sr. Victor!" ela exclamou, sua voz carregada de emoção. "Este é um bolo especial, feito com amor." Ele ficou atordoado. Uma mendiga, a poucos passos da porta da mansão, tinha coragem de lhe dar um presente? O choque fez seu coração pulsar mais forte. O mundo ao seu redor parecia parar. O contraste era gritante, a opulência de sua vida contra aquela simplicidade. Ela não parecia se importar. Mia tinha algo mais. Ela estava fazendo aqui? A resposta estava nos olhos dela. Era um convite para algo maior, um pedido silencioso para que ele olhasse além de suas paredes. Porque todos merecem ser lembrados em seu aniversário, mesmo aqueles que se escondem em suas fortunas. Nia disse com firmeza. Essas palavras cortaram Victor, que por um instante se viu refletido nela, uma sombra do homem que costumava ser. Enquanto ele olhava para o bolo, uma onda de memórias o invadiu. Suas risadas, seus planos e a alegria que uma vez reinava em sua vida. A dor era palpável, mas ali, naquela mendiga com um simples bolo, havia uma faísca de esperança. Ainda assim, aquilo também trazia insegurança. O que aconteceria se ele se deixasse levar? A possibilidade de abrir seu coração, de permitir que alguém entrasse em sua vida, parecia ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Seria possível? Poderia um pedaço de bolo mudar o curso de sua vida? Neste instante, ele se viu preso numa batalha interna, suas paredes construídas com tanto cuidado começando a balançar. Victor sentiu um frio na barriga ao encarar Nia, a mulher que nem sequer conhecia. As vozes do passado sussurraram, lembrando-o dos segredos que ele tanto tentava esquecer. E se esse encontro fosse apenas o começo de uma reviravolta ainda maior? O que mais estava por trás daquela mulher simples? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor sentiu seu coração acelerar. As palavras de Nia ecoavam em sua mente, mas ele estava tão imerso em seus pensamentos que não percebeu a nuvem de tensão que pairava sobre a sala. O bolo simples, mas envolto em uma aura cativante, parecia um convite para um novo começo. E, no entanto, havia aquele frio na barriga que não o abandonava. Obrigado, Nia. Isso é inesperado, ele disse, quase em um sussurro. Era a primeira vez que sua voz se quebrava um pouco desde a tragédia.
O que havia de tão especial num bolo para provocar uma reação tão profunda? Mas naquele instante algo mudou. Um grito agudo cortou o ar como uma faca. A porta da mansão se abriu com um estrondo, fazendo Nia dar um passo atrás, assustada. Um homem alto e robusto invade a sala, com uma expressão feroz no rosto. Seus olhos escuros estavam fixos em Nia, como se ela fosse um alvo. Victor sentiu a tensão subir instantaneamente. Você? O que está fazendo aqui? O homem avançou e a expressão de Nia mudou de surpresa para pânico. Victor ficou entre os dois, sem saber o que fazer. A atmosfera já preenchida de solidão e tristeza agora estava pesada com a tensão. Eu não quero viver nem mais uma vez. Você não deveria estar aqui. Daniel, por favor, é o aniversário dele. Nia implorou, sua voz tremendo. O choque invadiu Victor e a confusão cresceu. Quem era esse Daniel? E por que ele parecia tão furioso? Não me chame pelo nome, Daniel gritou, fazendo as paredes da mansão tremerem. Nia parecia pequena diante dele, um pássaro acuado. Você não tem direito de estar aqui, não agora. Victor, tomado pela raiva e pela confusão, disse: Espere um minuto. Isso é um desrespeito. O que você tem contra ela? Daniel virou sua atenção para Victor, seus olhos acesos. Minha vida inteira foi destruída por ela. Ele olhou para Nia, e as palavras saíram como veneno. Ela é uma mentirosa. Tudo o que você viu é uma farsa. Naquele momento, tudo parecia congelar. Mentira? Como assim? O que você está dizendo? A mente de Victor estava girando. O que ele não sabia, o bolo, o gesto simples, agora estava manchado por essa revelação impactante. Você não sabe por que ela está aqui. Ela está tentando te enganar, Victor. Ela não é quem diz que é. Esse bolo, essa simpatia, é só um truque. A voz de Daniel estava carregada de fúria, mas havia algo mais, algo que parecia um vestígio de dor. Os pensamentos de Victor estavam numa tempestade. Ele olhou para Nia, seu olhar implorando. Seria verdade? O que ela escondia? Uma sombra de dúvida passava por seu coração, misturando-se com a esperança que começava a brotar. É verdade, Nia? Ele perguntou, as palavras saindo de sua boca quase como um lamento. A expectativa era palpável, e todos os sentimentos conflitantes o assaltavam de uma só vez. As paredes ao redor de Victor pareciam apertar, e ele mal conseguia respirar. Victor, Nia hesitou, seus olhos fixos nos dele, enquanto o silêncio reinava. Daniel parecia se alimentar daquela pausa, um sorriso satisfeito começando a surgir em seus lábios. Aquela tensão, aquela dúvida pairando no ar. Seria o começo do fim? E se tudo que ele acreditava ser verdade estava prestes a desmoronar? E naquele momento, a realidade começou a desmoronar. Não havia mais certeza, apenas uma dúvida compartilhada, uma pergunta suspensa no ar. O que exatamente Nia tinha ocultado? Victor, A hesitação de Nia pairava no ar, e o silêncio entre eles era cortante. O olhar dela buscava uma saída, enquanto Daniel sorria de forma sarcástica, como se tivesse vencido uma batalha. O coração de Victor batia descompassado. O que Nia estava escondendo? E antes que ela pudesse responder, um estrondo fez a casa tremer. A janela da sala se quebrou. Estilhaços de vidro voaram pelo espaço. Um carro derrapou na frente da mansão e uma figura encapuzada saiu disparada do veículo, com um brilho de raiva nos olhos. O rosto dela era familiar, mas Victor hesitava em reconhecer. Era Marta, sua assistente, mas estava diferente. A fúria que emanava dela era palpável. Daniel! Ela gritou, invadindo a sala como um furacão. Você não pode continuar fazendo isso. Você precisa parar.
Você não tem ideia do que está falando, ele respondeu virando-se para ela, e em um piscar de olhos, o ambiente se tornou um campo de batalha. Nia, assustada, deu um passo para trás, e Victor estava no meio daquela tempestade, confuso e em choque. Estava tudo planejado, não estava? Você não pensou que eu descobriria? Marta sacudiu a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você destruiu a vida dela. Todos nós sabemos a verdade sobre você. As palavras dela caíram como um balde de água fria sobre Victor. Ele havia acreditado que Nia era uma simples mendiga que trazia um bolo. Mas o que Marta estava insinuando? A sala se encheu de murmúrios, o eco de verdades veladas. Calma, Marta. Nia tentou intervir, mas outros presentes já tinham chegado e as vozes se acumularam. Victor estava perdido, apressando em desenterrar os fragmentos daqueles mistérios. Você está dizendo que Nia não é quem diz ser? Ele perguntou, um nó se formando em seu estômago. Atenção. No ar era tão pesada que ele mal conseguia respirar. Ela não está aqui por bondade. É tudo uma encenação. Marta olhou diretamente para Nia com desprezo. Ela se aproveitou de você como se você fosse mais uma em sua lista de vítimas. Você não vê? Olhe para o passado. O que ela fez? Quem ela realmente é? Nia abriu a boca para responder, mas, em vez disso, algo que parecia um grito sufocado escapuliu de seus lábios. O pânico tomou conta de seu rosto. Mas, ao mesmo tempo, uma determinação começou a surgir. Você não sabe do que está falando. Eu nunca quis causar mal a ninguém. Nesse momento, o olhar de Victor se voltou para Nia. As lembranças começaram a juntar-se. Algumas faces do passado passaram pela sua mente. Risos, sorrisos. Mas também portas fechadas, segredos sussurrados. Havia algo de errado, algo que estava se moldando nas sombras. A história por trás de Nia e Daniel estava longe de ser simples. Victor, escute, Nia disse, a voz tremendo. Na verdade, sou sua irmã. Os olhos de Victor se arregalaram e a sala ficou em absoluto silêncio, como se o mundo tivesse parado. O choque pulsou através de seu corpo. O quê? Isso é impossível. Eu desapareci, Nia continuou, a confusão se transformando em desespero. Fui forçada a sumir. Você não entende. Eu precisava te proteger, mas tudo mudou. A vida que deixei para trás, Daniel e Marta sabem mais do que estão dizendo. Victor sentiu a cabeça girar. Uma onda de emoções o bombardeou. Tristeza, raiva, confusão. O que estava acontecendo? Como ela poderia ter estado tão perto e tão longe ao mesmo tempo? O que mais ele não sabia? Enquanto isso, Daniel avançou, tentando interromper Nia, mas ela tomou fôlego. Eu não sou a única com segredos. Todos na sua vida têm algo a esconder. A casa estava um caos. As paredes vibravam com revelações. E Victor sabia que nada seria igual depois daquela noite. Não, não pode ser verdade, ele gritou. E a intensidade da cena o esmagava. Mas simplesmente não conseguia ignorar a sensação aterradora que se arrastava pelo seu corpo. E no fundo, ele sabia que tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar. Enquanto olhava para Nia, algo dentro dele mudava. Segredos foram revelados e a verdade despedaçava seus sonhos. O que mais ainda estava oculto? E se tudo o que ele acreditava sobre o amor e a confiança fosse uma ilusão? A noite estava apenas começando e os próximos passos poderiam mudar suas vidas para sempre. Victor estava em choque. As palavras de Nia voavam pelo ar, mas ele não conseguia processar. Sua irmã? Ele mal conseguia acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas o que viria depois? Antes que pudesse perguntar mais, um grito atravessou a tensão, como um trovão quebrando uma tempestade. Victor!
A voz era aguda e familiar. Era a mãe dele, Ana. Ela apareceu na porta, com um olhar de desespero. Você precisa vir agora. Ela estava pálida, a mão trêmula apoiada na parede. Eu estou no meio de algo. Victor tentou protestar, mas o tom de sua mãe dizia que não havia tempo para conversas. O movimento dela fez com que todos na sala parassem. Você não entende. Ana insistiu, a voz quebrando. É sobre seu pai. Ele teve um acidente. Um silêncio pesado caiu. O mundo girou e Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Como assim? O coração dele disparou. Todos os sentimentos de raiva, confusão e vulnerabilidade se aglomeraram em uma avalanche. Ele não sobreviveu, Victor. Ana disse, a voz embargada pela dor. As palavras reverberaram na sala, a dureza criteriosamente palpável. Não pode ser, ele sussurrou. O bolo na mesa parecia uma afronta à realidade. A vida continuava lá fora, como se nada estivesse acontecendo. As pessoas em volta começaram a murmurar, olhando entre eles. Daniel de repente parou, a expressão naqueles olhos frios agora transparecendo surpresa. Isso não pode estar acontecendo. Marta, a assistente dele, se virou. O que isso significa? Ela olhou para Daniel, que estava em pé, paralisado. Victor, precisamos sair daqui, agora! Ana puxou o braço dele, forçando-o a se mover. Pera, você não pode ir! Nia gritou, sua voz carregada de pânico. Você precisa saber a verdade. Mas Victor se sentia arrastado pela corrente da desgraça. Ele olhou para Nia e o olhar dela derreteu um pouco o gelo em seu coração. Mas não havia tempo para isso. Depois, honestamente, eu não sei o que pensar agora. Ele se afastou, um turbilhão dentro de si. Marta começou a falar novamente, mas Victor estava surdo para tudo. Daniel olhou para Nia, então para Marta. O que estão escondendo de mim? O desprezo e a desconfiança eram palpáveis. Ele se virou de volta para Victor, que já estava a caminho da saída. Ana puxou ele para longe da sala, mas Victor ainda ouvia confusão atrás dele. As vozes estavam cada vez mais altas, um eco dramático de seu desespero. Victor, você tem que entender. Não está seguro aqui. Ele pode chegar a qualquer momento. Quem? Ele perguntou, a confusão misturando-se com o medo. O coração dele estava em um tamborilar frenético enquanto atravessavam o corredor. Seu pai. Ele não deveria ter feito o que fez, ela murmurou. E Victor sentiu algo explodir dentro dele, uma dor aguda. O que seus pais tinham escondido? O que estava envolto em segredos? Nesse instante, a luz piscou. O som de algo se partindo ecoou do lado de fora. Victor! Ana gritou, e eles correram para a saída. Lá fora, a cena era aterrorizante. Um carro preto estava envolto em chamas e a figura de um homem encapuzado corria, olhando para trás. Era Daniel, gritando em desespero enquanto seu corpo se movia. Mas havia algo diferente em sua expressão. Uma fúria que não era apenas raiva, era pura determinação. É isso que você quer, Victor? Olhe! Ele gritou, gesticulando. Você realmente acha que tem controle sobre sua vida? Não sabe do que se trata a verdade. E foi nesse momento que toda a realidade de Victor começou a desmoronar. Um grito horrendo ecoou e o mundo ao seu redor parou. Ele viu a fumaça e as línguas de fogo, mas o olhar no rosto de Daniel nunca saiu de sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto o caos se desenrolava, Victor percebeu que a única certeza que tinha desaparecera. E quanto mais ele tentava entender, mais o abismo se abria à sua frente. Que verdades estavam prestes a emergir das cinzas? O que Daniel sabia que poderia acabar com tudo? Ele olhou para Nia, e naquele olhar um oceano de perguntas se formou. Tudo o que ele conhecia estava em risco, e a tempestade estava apenas começando. Victor estava em choque.
As palavras de Nia voavam pelo ar, mas ele não conseguia processar. Sua irmã? Ele mal... Desespero. Você precisa vir agora. Ela estava pálida, a mão trêmula apoiada na parede. Eu estou no meio de algo. Victor tentou protestar, mas o tom de sua mãe dizia que não havia tempo para conversas. O movimento dela fez com que todos na sala parassem. Você não entende, Ana insistiu, a voz quebrando. É sobre seu pai. Ele teve o acidente. Um silêncio pesado caiu. O mundo girou, e Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Como assim? O coração dele disparou. Todos os sentimentos de raiva, confusão e vulnerabilidade se aglomeraram em uma avalanche. Ele não sobreviveu, Victor, Ana disse, a voz embargada pela dor. As palavras reverberaram na sala, a dureza criteriosamente palpável. Não pode ser, ele sussurrou. O bolo na mesa parecia uma afronta. A realidade. A vida continuava lá fora como se nada estivesse acontecendo. As pessoas em volta começaram a murmurar, olhando entre eles. Daniel, de repente, parou. A expressão aqueles olhos frios, agora transparecendo surpresa. Isso não pode estar acontecendo. Marta, a assistente dele, se virou. O que isso significa? Ela olhou para Daniel, que estava em pé, paralisado. Victor, precisamos sair daqui. Agora! Ana puxou o braço dele, forçando-o a se mover. Pera, você não pode ir, Nia gritou, sua voz carregada de pânico. Você precisa saber a verdade. Mas Victor se sentia arrastado pela corrente da desgraça. Ele olhou para Nia e o olhar dela derreteu um pouco o gelo em seu coração. Mas não havia tempo para isso. Depois, honestamente, eu não sei o que pensar agora. Ele se afastou. Um turbilhão dentro de si. Marta começou a falar novamente, mas Victor estava surdo para tudo. Daniel olhou para Nia, então para Marta. O que estão escondendo de mim? O desprezo e a desconfiança eram palpáveis. Ele se virou de volta para Victor, que já estava a caminho da saída. Ana puxou ele para longe da sala, mas Victor ainda ouvia a confusão atrás dele. As vozes estavam cada vez mais altas, um eco dramático de seu desespero. Victor, você tem que entender. Não está seguro aqui. Ele pode chegar a qualquer momento. Quem? Ele perguntou, a confusão misturando-se com o medo. O coração dele estava em um tamborilar frenético enquanto atravessavam o corredor. Seu pai, ele não deveria ter feito o que fez. Ela murmurou, e Victor sentiu algo explodir dentro dele. Uma dor aguda. O que seus pais tinham escondido? O que estava envolto em segredos? Nesse instante, a luz piscou. O som de algo se partindo ecoou do lado de fora. Victor! Ana gritou e eles correram para a saída. Lá fora, a cena era aterrorizante. Um carro preto estava envolto em chamas e a figura de um homem encapuzado corria, olhando para trás. Era Daniel, gritando em desespero, enquanto seu corpo se movia. Mas havia algo diferente em sua expressão. Uma fúria que não era apenas raiva, era pura determinação. É isso que você quer, Victor? Olhe! Ele gritou, gesticulando. Você realmente acha que tem controle sobre sua vida? Não sabe do que se trata a verdade. E foi nesse momento que toda a realidade de Victor começou a desmoronar. Um grito horrendo ecoou, e o mundo ao seu redor parou. Ele viu a fumaça e as línguas de fogo, mas o olhar no rosto de Daniel nunca saiu de sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto o caos se desenrolava, Victor percebeu que a única certeza que tinha desaparecera, e quanto mais ele tentava entender, mais o abismo se abria à sua frente. Que verdades estavam prestes a emergir das cinzas? O que Daniel sabia que poderia acabar com tudo? Ele olhou para Nia, e naquele olhar, um oceano de perguntas se formou. Tudo que ele conhecia estava em risco, e a tempestade estava apenas começando. De repente, ouvindo gritos atrás de si, Victor se virou para ver Ana caída ao chão. A expressão dela era de dor, seus olhos arregalados.
Mãe! Ele gritou, correndo de volta para ela. A multidão se aglomerou e Nia, em um impulso, se jogou ao lado dela. O que estava acontecendo? O tempo parecia parar, mas as peças do quebra-cabeça estavam se movendo e mudanças drásticas corriam o risco de acontecerem. Ana, ofegante, segurou a mão de Nia. Você está viva! As palavras mal saíam dos lábios dela, como uma revelação. Nia ficou paralisada, um brilho de terror atravessando seu olhar. Não, não pode ser! Um barulho estrondoso percorreu a sala, e quando Victor olhou de novo, Daniel estava em pé, com um sorriso estranho nos lábios. A verdade que você escondeu, Nia. Agora a verdade vai nos libertar ou destruir todos nós. Ele ergueu a mão, e uma sensação de arrepios percorreu a espinha de Victor. O que mais? Estava por vir. Um vento forte soprou pela entrada da mansão, levando as chamas, mas em meio ao turbilhão de emoções, Victor percebeu que o que estava sendo desenterrado ia além de apenas suas vidas. Era uma teia de mentiras, traumas e segredos sombrios. O que mais sua família escondia? Que verdades aterrorizantes estavam prestes a ser reveladas? Enquanto as chamas dançavam e a fumaça envolvia o ar, a certeza de que tudo estava prestes a mudar era inegável. O que estava sendo revelado triangulava suas histórias de uma maneira que ninguém poderia prever. E na escuridão da dúvida, Victor sentiu uma nova tempestade se formando. Ele estava apenas começando a arranhar a superfície de uma realidade devastadora que o perturbaria para sempre. O que a madrugada guardava para ele? Victor estava em choque. As palavras de Nia voavam pelo ar, mas ele não conseguia processar. Sua irmã? Ele mal conseguia acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas o que viria depois? Antes que pudesse perguntar mais, um grito atravessou a tensão, como um trovão quebrando uma tempestade. Victor! A voz era aguda e familiar. Era a mãe dele, Ana. Ela apareceu na porta, com um olhar de desespero. Você precisa vir agora. Ela estava pálida, a mão trêmula apoiada na parede. Eu estou no meio de algo. Victor tentou protestar, mas o tom de sua mãe dizia que não havia tempo para conversas. O movimento dela fez com que todos na sala parassem. Você não entende, Ana insistiu, a voz quebrando. É sobre seu pai. Ele teve um acidente. Um silêncio pesado. O mundo girou e Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Como assim? O coração dele disparou. Todos os sentimentos de raiva, confusão e vulnerabilidade se aglomeraram em uma avalanche. Ele não sobreviveu, Victor, Ana disse, a voz embargada pela dor. As palavras reverberaram na sala, a dureza criteriosamente palpável. Não, não pode ser, ele sussurrou. O bolo na mesa parecia uma afronta à realidade. A vida continuava lá fora, como se nada estivesse acontecendo. As pessoas em volta começaram a murmurar, olhando entre eles. Daniel de repente parou, a expressão daqueles olhos frios agora transparecendo surpresa. Isso não pode estar acontecendo. Marta, a assistente dele, se virou. Que isso significa? Ela olhou para Daniel, que estava em pé, paralisado. Victor, precisamos sair daqui, agora. Ana puxou o braço dele, forçando-o a se mover. Pera, você não pode ir! Nia gritou, sua voz carregada de pânico. Você precisa saber a verdade! Mas Victor se sentia arrastado pela corrente da desgraça. Ele olhou para Nia, e o olhar dela derreteu um pouco o gelo em seu coração. Mas não havia tempo para isso. Depois, honestamente, eu não sei o que pensar agora. Ele se afastou, um turbilhão dentro de si. Marta começou a falar novamente, mas Victor estava surdo para tudo. Daniel olhou para Nia, então para Marta.
O que estão escondendo de mim? O desprezo e a desconfiança eram palpáveis. Ele se virou de volta para Victor, que já estava a caminho da saída. Ana puxou ele para longe da sala, mas Victor ainda ouvia a confusão atrás dele. As vozes estavam cada vez mais altas, um eco dramático de seu desespero. Victor, você tem que entender, não está seguro aqui. Ele pode chegar a qualquer momento. Quem? Ele perguntou, a confusão misturando-se com o medo. O coração dele estava em um tamborilar frenético enquanto atravessavam o corredor. Seu pai. Ele não deveria ter feito o que fez, ela murmurou. E Victor sentiu algo explodir dentro dele, uma dor aguda. O que seus pais tinham escondido? O que estava envolto em segredos? Nesse instante, a luz piscou. O som de algo se partindo ecoou do lado de fora. Victor! Ana gritou, e eles correram para a saída. Lá fora, a cena era aterrorizante. Um carro preto estava envolto em chamas, e a figura de um homem encapuzado corria, olhando para trás. Era Daniel, gritando em desespero enquanto seu corpo se movia, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma fúria que não era apenas raiva, era pura determinação. É isso que você quer, Victor? Olhe! Ele gritou, gesticulando. Você realmente acha que tem controle sobre sua vida? Não sabe do que se trata a verdade. E foi nesse momento que toda a realidade de Victor começou a desmoronar. Um grito horrendo ecoou e o mundo ao seu redor parou. Ele viu a fumaça e as línguas de fogo, mas o olhar no rosto de Daniel nunca saiu de sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto o caos se desenrolava, Victor percebeu que a única certeza que tinha desaparecera. E quanto mais ele tentava entender, mais o abismo se abria à sua frente. Que verdades estavam prestes a emergir das cinzas? O que Daniel sabia que poderia acabar com tudo? Ele olhou para Nia e naquele olhar um oceano de perguntas se formou. Tudo o que ele conhecia estava em risco e a tempestade estava apenas começando. De repente, quase como se tudo fosse um pesadelo, uma nova figura surgiu na cena. Uma mulher apareceu, saindo das sombras. Seu rosto era familiar, mas Victor não conseguia relacionar. O vento embalava suas roupas negras, e seu olhar penetrante tinha uma intensidade que paralisava. Esperem! Ela bradou, e todos se viraram. Para a surpresa de Victor, era Laura, uma velha amiga da família que ele não via há anos. Vocês não entendem, ele está vindo. A expressão de Ana mudou para uma mistura de alívio e pavor. Laura, você não deveria estar aqui. Não há tempo, ela disse, sua voz ecoando. Eu sei o que aconteceu. Eu sei de tudo. Seu pai, ele... A frase ficou sem final, como se a verdade fosse um peso muito grande para ser pronunciado. Do que você está falando? Victor exigiu, ansiedade comprimindo seus pulmões. Cada segundo parecia uma eternidade. A tensão era palpável e o olhar de Nia se encheu de desespero. Laura respirou fundo. Seu pai esteve envolvido em algo muito mais sombrio do que você imagina, Victor. Ele tinha ligações que nunca deveriam ter acontecido. Tudo o que nós vivemos, o que você cresceu acreditando, tudo era uma mentira. Victor se sentiu como se o chão abaixo dele estivesse se desintegrando. Como assim? O que você está dizendo? Seus pensamentos estavam em turbulência. Ele olhou para Nia, que mantinha os olhos fixos em Laura, uma mistura de dúvida e preocupação. Ele fez inimigos poderosos, e agora eles querem se vingar. É por isso que seu pai, agora que ele está fora, eles virão atrás de você. Você e sua mãe estão em perigo. Victor ficou boquiaberto. O que mais havia escondido? Ele não conseguia compreender. O que será que seu pai realmente fazia? Isso explicava a tensão no ar, o medo disfarçado que sempre acompanhara sua família. Nesse momento, um estrondo mais poderoso ecoou e a casa pareceu tremer. As chamas estavam se espalhando e a fumaça envolvia tudo. Precisamos sair! Ana gritou, puxando o filho.
mas a adrenalina não deixava Victor se mexer. Ele queria ouvir mais, entender tudo. Victor, você não pode ignorar isso. O que você sabe é apenas a ponta do iceberg. Laura insistiu, seu olhar desesperado. Mas a urgência estava se intensificando e Victor sentiu o pânico tomar conta. O que realmente estava acontecendo com sua família? Quando Laura se virou para Nia, algo mudou no ar. E você, Nia? Você sabia de algo, não sabia? A acusação estava clara e o silêncio que seguiu foi ainda mais ensurdecedor. O que Nia tinha ocultado? A sala estava prestes a entrar em colapso. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Com cada revelação, as relações estavam se desfazendo e cada pergunta deixava um rastro mais profundo de dor. A noite estava apenas começando, mas a tempestade que se formava poderia mudar tudo para sempre. E Victor já não sabia em quem confiar. Victor estava boquiaberto. As palavras de Nia ecoavam em sua mente, mas a tensão em volta era palpável. E você, Nia, você sabia de algo, não sabia? O tom de Laura cortou o ar como uma lâmina. O silêncio se estendeu, carregado de perguntas não ditas. Todos os olhos estavam fixos em Nia, e ela parecia pequena, engolhida sob o peso dos olhares. Eu não sabia de nada disso, Nia exclamou, a voz tremendo. Mas a insegurança em seu olhar dizia o contrário. A porta da sala se fechou com um estalo, fazendo todos darem um salto. O pânico começou a se espalhar, como fumaça no ar. Quer saber a verdade, Victor? Daniel gritou, a raiva estampada no rosto. Você quer saber quem realmente é Nia? Os olhares se voltaram para ele, esperando uma revelação que fazia o coração de todos disparar. Ela não é. Só uma mendiga, e isso vocês já devem ter percebido. Nia fez parte do nosso passado, um passado que seu pai tentou esconder a todo custo. Os lábios de Nia se moveram, mas nada saiu. Victor sentiu um aperto no peito. Ele queria acreditar que havia algum erro, que tudo isso não passava de uma confusão. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tensa. Eu conheço a verdade sobre a família de Nia, Daniel continuou, insistente. Ela e você têm um laço sanguíneo que seu pai nunca deixou você saber. Ela é filha do homem que destruiu nossa família. Cada palavra dele era como uma facada. Nia pareceu lutar com suas emoções. Não, isso não pode ser verdade. Não pode, ela implorou. Mas Victor começou a questionar tudo o que sabia. Ele olhou para Laura, que tinha semblante mais sombrio, quase como se esperasse aquele momento há muito tempo. Como você sabe disso, Daniel? Victor desafiou. Havia raiva em sua voz, mas também um vestígio de dúvida. Porque eu estudei. E porque você estava tão cego, sempre acreditando no que seu pai dizia. Daniel avançou um passo, os olhos cheios de intensidade. Nia e eu crescemos juntos. Ela é uma sobrevivente, só por estar aqui hoje. A verdade desapareceu, mas estava escondida nas sombras da sua casa. Os murmúrios aumentaram. A tensão na sala era de cortar o ar. Os rostos das pessoas estavam pálidos, cada um lidando com suas próprias verdades. Ana olhou para Nia, confusa. Você é minha filha? Sua voz estava cheia de dor e incredulidade. Mas, em um movimento, súbito Daniel pegou uma foto de seu bolso e entregou a Victor, dizendo, olhe, veja com seus próprios olhos. Victor hesitou antes de pegar a foto, ainda sem conseguir entender. Quando olhou, seu coração afundou. A imagem mostrava uma mulher com os mesmos olhos de Nia, mas mais jovem. Era a mulher que ele conhecia. Mãe, ele sussurrou. Não, Victor, você não entendeu nada. Nia interveio, tentando recuperar o controle. Seu olhar era de desespero. Não sou quem você pensa que sou.
Mas as palavras pareciam escapar pelo ralo. Uma nova realidade começava a se formar, algo grotesco e pesado que pressionava o coração de Victor. Então, sem aviso, a luz começou a piscar e, em um instante, a sala inteira ficou mergulhada em sombras. Isso foi quando tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão como um trovão atingindo seu clímax. As paredes tremeram e, em uma fração de segundos, a sala se transformou em um caos absoluto. O vidro das janelas estourou, voando como estilhaços em todas as direções, enquanto a fumaça invadia o espaço. Victor viu Ana sendo empurrada para o chão pela onda do impacto. "Mãe!" ele gritou desesperado. E no meio do caos apareceu uma nova figura, envolta em fumaça e sombras. Não era Daniel, não era Nia. Era um homem que Victor nunca viu antes, mas havia algo no seu olhar que congelou seu sangue. Ele veio diretamente para Victor, seu olhar preenchido de uma determinação assustadora. "Você precisa entender, Victor. Seu pai não é quem você pensa." O homem disse, sua voz firme. "E a verdade fará com que tudo o que você ama desmorone." A tensão era insuportável, e nesse momento, Victor se deu conta de que tudo estava prestes a ficar muito mais complicado. "Quem é você?" ele conseguiu perguntar, a voz trêmula. Os rostos ao seu redor estavam em choque, refletindo a mesma dúvida. O ambiente estava saturado de perguntas não respondidas, e a única certeza que restava era que as coisas nunca mais seriam as mesmas. E que mais segredos sombrios estavam para ser revelados em meio às chamas e ao caos. O que aconteceria a seguir era incerto, mas o manto pesado da revelação havia começado a se desdobrar, empurrando todos para um abismo de descobertas devastadoras. Victor estava paralisado, ainda segurando a foto que Daniel lhe entregara. Sua mente fervia com o que acabara de ouvir. Isso não pode ser verdade! Ele gritou desesperado. O homem que aparecera no meio da fumaça parecia resistir ao caos ao redor, seu olhar fixo em Victor. "Você precisa entender. É uma questão de sobrevivência. Seu pai fez inimigos e eles estão atrás de você agora." As palavras dele eram como balas que ecoavam, penetrando na confusão que envolvia todos. Ana, ainda no chão, olhava para o homem com os olhos arregalados. "Quem é você? O que sabe sobre minha família?" "Eu sou um amigo da verdade, e é por isso que estou aqui." Não há tempo para detalhes. Ele estava em uma urgência palpável, como se cada segundo fosse ouro. As chamas atrás deles cresciam, tornando o ar cada vez mais sufocante. Victor sentiu a pressão aumentar, mas, Nia, ele se virou, procurando entendimento. Alguma resposta que pudesse lacrar o que estava sendo desvendado. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão sob os pés de todos tremeu violentamente, como se a própria casa estivesse se revoltando. A luz elétrica começou a piscar, e um cheiro forte de fumaça perfurou o ar. O caos se intensificou. Daniel estava furioso. "Vocês não entendem. O que veio a seguir pode acabar com tudo o que vocês amam. Precisamos sair antes que seja tarde demais." Ele balançou a mão na direção da porta, sua expressão misturando medo e raiva. Ouvia-se a sirene de uma ambulância ao longe, mas o barulho era abafado pela confusão. Victor não sabia em quem confiar. Olhar para Nia, agora fundida em pânico, o deixava ainda mais perdido. "Você é minha irmã?" Ele tinha esperanças, dúvidas e um coração enterrado sob a dor. "Eu não sou uma ameaça, Victor," Nia gritou, e havia lágrimas nos olhos dela. "Tudo o que eu fiz foi por amor." Nesse momento, uma explosão ensurdecedora irrompeu na sala.
As paredes começaram a desmoronar. Um pedaço do teto despencou e todos gritaram. Victor se jogou para a frente, tentando proteger sua mãe, enquanto Nia e Laura lutavam para escapar do caminho dos escombros. Quando a poeira assentou, Victor se levantou devagar, sua cabeça girando. Ele olhou para o lado e viu que a figura do homem encapuzado tinha se aproximado. Mas não era a mesma pessoa. Seus olhos eram familiares, mas mudados. Então finalmente cheguei, ele disse, sua voz baixa e cortante. O choque percorreu a sala. Não, você! Victor reconheceu o homem. Era seu pai, mas de um jeito distorcido. O rosto dele estava marcado, os olhos frios e calculistas. Você pensou que eu não veria? Ele continuou, a raiva no olhar. Meus segredos perduraram, mas você, meu filho, vai pagar pelo que fizemos. Ana ficou em pânico. Você está vivo? As palavras dela eram um sussurro de horror. Sim, e os erros do passado ainda estão me seguindo. Mas não só isso. Eles também seguem você. Ele olhou diretamente para Nia. E você sabe do que eu estou falando. O silêncio caiu sobre todos. O choque era quase palpável, cortando a sala como uma faca afiada. O que você fez, Nia? A voz de Victor mal saiu. Ela olhou para ele, os olhos cheios de desespero. Não, não é isso. Eu apenas fui protegida. Mas sua defesa parecia vazia agora. Havia uma tensão na sala que todos podiam sentir. Cada um lutava com suas emoções e as revelações continuavam se desdobrando. Victor mal conseguia respirar. O que mais sua família ocultava? Qual era a verdadeira história? E então, com uma explosão final, tudo escureceu. A sala estava preenchida com a fumaça e gritos reverberavam. O caos tomou conta e, no meio do desespero, uma voz cortou o ar. Lembrem-se, cada um de nós tem o preço a pagar. E com um último olhar, Victor sentiu que no fundo desse abismo de confusão havia verdades que ameaçavam não só a ele, mas a todos que ele amava. O passado estava prestes a engoli-los de uma vez. Agora, tudo dependia da escolha que ele tinha que fazer. O que Victor faria em meio a tanta revelação? O quê? A noite ainda aguardava para ele e sua família. Victor estava paralisado, ainda segurando a foto que Daniel lhe entregara. Sua mente fervia com o que acabara de ouvir. Isso não pode ser verdade, ele gritou, desesperado. O homem que aparecera no meio da fumaça parecia resistir ao caos ao redor, seu olhar fixo em Victor. Você precisa entender, é uma questão de sobrevivência. Seu pai fez inimigos e eles estão atrás de você agora. As palavras dele eram como balas que ecoavam, penetrando na confusão que envolvia todos. Ana, ainda no chão, olhava para o homem com os olhos arregalados. Quem é você? O que sabe sobre minha família? Eu sou um amigo da verdade e é por isso que estou aqui. Não há tempo para detalhes. Ele estava em uma urgência palpável. Como se cada segundo fosse ouro. As chamas atrás deles cresciam, tornando o ar mais sufocante. Victor sentiu a pressão aumentar. Mas e Nia? Ele se virou, buscando o entendimento, alguma resposta que pudesse lacrar o que estava sendo desvendado. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão sob os pés de todos tremeu violentamente, como se a própria casa estivesse se revoltando. A luz elétrica começou a piscar e um cheiro forte de fumaça perfurou o ar. O caos se intensificou. Daniel estava furioso. Vocês não entendem. O que veio a seguir pode acabar com tudo que vocês amam. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Ele balançou a mão na direção da porta, sua expressão misturando medo e raiva. Ouvia-se a sirene de uma ambulância ao longe, mas o barulho era abafado pela confusão. Victor não sabia em quem confiar. Olhar para Nia, agora fundida em pânico, o deixava ainda mais perdido.
Você é minha irmã? Ele tinha esperanças, dúvidas e um coração enterrado sob a dor. Eu não sou uma ameaça, Victor. Nia gritou, e havia lágrimas nos olhos dela. Tudo que eu fiz foi por amor. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora irrompeu na sala. As paredes começaram a desmoronar. Um pedaço do teto despencou e todos gritaram. Victor se jogou para a frente, tentando proteger sua mãe, enquanto Nia e Laura lutavam para escapar do caminho dos escombros. Quando a poeira assentou, Victor se levantou devagar, sua cabeça girando. Ele olhou para o lado e viu que a figura do homem encapuzado tinha se aproximado. Mas não era a mesma pessoa. Seus olhos eram familiares, mas mudados. Então, finalmente cheguei, ele disse, sua voz baixa e cortante. O choque percorreu a sala. Não, você! Victor reconheceu o homem. Era seu pai, mas de um jeito distorcido. O rosto dele estava marcado, os olhos frios e calculistas. Você pensou que eu não veria? Ele continuou, a raiva no olhar. Meus segredos perduraram, mas você, meu filho, vai pagar pelo que fizemos. Ana ficou em pânico. Você tá vivo? As palavras dela eram um sussurro de horror. Sim, e os erros do passado ainda estão me seguindo. Mas não só isso. Eles também seguem você. Ele olhou diretamente para Nia. E você sabe do que eu tô falando. O silêncio caiu sobre todos. O choque era quase palpável, cortando a sala como uma faca. O que você fez, Nia? A voz de Victor mal saiu. Ela olhou para ele, os olhos cheios de desespero. Não, isso não pode ser verdade. Não pode. Mas sua defesa parecia vazia agora. Havia uma tensão na sala que todos podiam sentir. Cada um lutava com suas emoções e as revelações continuavam se desdobrando. Victor mal conseguia respirar. O que mais sua família ocultava? E então, com uma explosão final, tudo escureceu. A sala estava preenchida com a fumaça e gritos reverberavam. O caos tomou conta e, no meio do desespero, uma voz cortou o ar. Lembrem-se, cada um de nós tem um preço a pagar. No momento seguinte, a porta principal se abriu abruptamente, revelando um grupo de homens vestidos de preto, suas faces ocultas por máscaras. Eles entraram como uma tempestade, armados e determinados. É hora de pagarem pelas suas ações. Um deles gritou com uma voz profunda, enquanto avançavam em direção a Victor e sua família. O tempo parecia parar. O coração de Victor pulsava forte. O que estava acontecendo? As revelações que mal se firmavam agora se tornavam um pesadelo. Não! Ele gritou, tentando entender através da confusão. Do que vocês estão falando? Seu pai arrastou você para isso. O homem que liderava o grupo se aproximou. Vocês acham que podem escapar da verdade? A conta chegou e estamos aqui para cobrá-la. Victor olhou para Nia, seus olhos expressando desespero. E em um momento de percepção, tudo pareceu se encaixar. Nia, o que você sabia? A questão pairava no ar. Um eco profundo em sua mente. Eu só queria proteger você. Nia gritou de volta, mas seus olhos estavam cheios de medo e lágrimas. Não posso deixar que eles coloquem a mão em você. Os homens avançaram e o clima de pânico tomou conta. Responda! O líder gritou e, em um golpe, a atmosfera pesada e tensa tornou-se explosiva. O que mais ele havia perdido? O que mais estava prestes a ser revelado? Ao ficar cada vez mais cercado, Victor sentiu que o chão sob seus pés se desintegrava. Ele precisava agir, precisava entender. Mãe, Nia, o que isso significa? Ele olhou para eles em busca de respostas enquanto o caos se instaurava, determinado a desvendar a verdade escondida antes que fosse tarde demais. O verdadeiro custo daquela noite apenas começava a se revelar, e as perguntas apertavam, uma tempestade de emoções prestes a eclodir dentro dele. Victor estava paralisado. Ele encarou
Homem à sua frente, um misto de familiaridade e repulsa em seu olhar. Seu pai. A revelação lhe cortou o fôlego. Você tá vivo? A voz de Ana era um sussurro carregado de horror. Sim, e vocês têm muito a pagar, ele respondeu, com um sorriso sombrio, enquanto a fumaça envolvia a sala. O caos era palpável, e os homens de preto, agora cercando todos, deixavam as tensões em alta. O que você quer? Daniel gritou, avançando. Mas seu desespero batia de frente com a determinação do pai de Vitor. O que você sabe sobre a verdade? Você não entende, não é? A verdade é um fardo, e a conta chegou. O homem deu um passo à frente, seu olhar fixo em cada um deles. Seus erros estão prestes a serem cobrados. Os ecos de gritos e estilhaços de vidro assombravam a casa e Vitor sentiu o chão tremer sob seus pés. Não precisamos disso, ele berrava. Podemos resolver. Mas cada palavra soava vazia, no ar denso e abafado pela fumaça. Mia, ao seu lado, estava em pânico, os olhos arregalados, buscando algo, uma saída, uma solução. Vitor, eu só queria proteger você. Você precisa saber a verdade. A sua voz tinha um tom desesperado. Mas a urgência no ambiente esmagava qualquer resquício de esperança. Vitor respirava pesadamente. Por favor, Nia, o que você está escondendo? A pergunta pairou no ar, um peso que parecia ameaçar suas forças. Nia hesitou e, com lágrimas nos olhos, começou a murmurar. Eu sou a filha de um homem injustamente acusado, e tudo o que fiz foi para me proteger. E proteger você! A revelação a fez parecer uma prisioneira das circunstâncias, enquanto o pai de Vitor se aproximava, determinado a afirmar sua presença. Os erros da sua mãe me colocaram contra os homens errados, e agora você está no meio dessa guerra. A situação parecia um pesadelo. Um novo grito ressoou, e todo o grupo se virou para a porta, onde outro homem aparecia, um conhecido. Era Carlos, o chefe de segurança da família. O que estão fazendo aqui? Precisamos evacuar. Ele ergueu a voz, sua presença transbordando de autoridade. Era o momento decisivo. Ana agarrou a mão de Vitor, o puxando para longe do caos. Nós precisamos sair. Você me entende? E Nia, se isso for verdade. Eu não sou uma ameaça, Nia protestou. Mas Ana, perdida em suas emoções, estava prestes a sucumbir. Calem-se, todos vocês! O pai de Victor gritou, seu tom cortante silenciando a multidão. Não há tempo para disputas. Estamos em perigo. Victor olhou para as chamas atrás dele. Cada segundo que passava o puxava mais para o abismo de aflição. Ele respirou fundo, sentindo o aperto no peito. Não me importo com o que você está dizendo. O líder dos homens de preto deu um passo à frente. Seu pai teve a chance de consertar as coisas, mas escolheu o caminho errado. Agora é hora de pagar! A pressão era intensa, e Victor sentiu que tinha que agir. Todos nós temos se dissipar, e um sentimento de solidariedade começou a surgir entre eles. Entre o desespero e a verdade, decidiram lutar juntos. O homem misterioso hesitou, mas o olhar de Victor era determinado. Ninguém precisaria ser uma vítima. Vamos sair daqui e esclarecer tudo. Todos concordaram. Um sentimento de urgência se apoderou deles. Enquanto Carlos começava a liderar o caminho, eles seguiram atrás. O caminho era incerto e o desfecho ainda estava longe de ser claro. Mas pela primeira vez havia esperança. Assim, foram para a porta, sua silhueta se desvanecendo na tempestade de fumaça e caos. Embora a noite estivesse longe de acabar, o desconhecido que os aguardava fora poderia ser tanto a libertação quanto o desastre. Antes de cruzarem a porta, um último olhar foi lançado. Nia e Victor se entreolharam. Um entendimento silencioso entre eles. Não sabiam o que o futuro reservava, mas a única certeza era: essas revelações não terminam aqui.
E com isso, eles saíram para a noite prontos para enfrentar o que ainda estava por vir. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e a continuar recebendo conteúdo incrível. Não se esqueça, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Isso é super importante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Seu apoio é essencial para nós. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.